Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, come e bebe, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Não, é lá mesmo, fica lá. Em seguida orientou Elias a Acabe: eis que agora pode subir, come e bebe, porquanto já ouço o barulho da chuva que se aproxima. Amém? Glória a Deus. Deixa eu falar de algo muito poderoso aqui para nós. Daqui a pouco nós vamos cear. Na ceia nós vamos falar da unidade. Você conhece a história do profeta Elias? Esse camarada é um cara acima da média, é um camarada diferenciado. É um cara, embora não seja um escritor de algum livro contido na Bíblia, é um homem muito relevante. Tanto é que nós conhecemos Elias como o leão dos profetas. Era um camarada que se levantou no tempo de crise, no tempo de muita apostasia, de abandono dos princípios e da verdade do Senhor. Elias, Deus levantou ele para profetizar no reinado de Acabe e da sua esposa Jezabel. Elias, a Bíblia vai dizer que ele era um morador de uma cidade. Elias o Tisbita. Ele era um homem que se levantou para profetizar contra Acabe, profetizar contra sua esposa Jezabel. Num tempo muito difícil, num tempo muito caótico, num tempo muito complicado, Deus levanta esse homem e coloca ele como um profeta para confrontar um sistema e confrontar um rei que estava desviando uma nação toda dos caminhos do Senhor. E aí eu aprendo algumas lições com esse homem, um homem diferenciado. Porque profetizar quando tudo vai bem, qualquer pessoa pode profetizar. Quando profetizar quando o sistema está favorável, qualquer pessoa pode fazer. Agora, profetizar no momento de caos, no momento de dificuldade, no momento de declínio espiritual, nem todas as pessoas podem fazer. Só quem tem o Espírito de Deus de verdade, quem consegue entender e compreender o que está acontecendo, que consegue se posicionar e profetizar contra um sistema. Então, uma das coisas que eu aprendo, que hoje nós precisamos ter, é o discernimento espiritual, para discernir o ambiente que estamos e como as coisas estão acontecendo. Eu vejo muita gente falar sobre política, falar sobre o sistema que está sendo propagado, e as pessoas não têm discernimento que está por detrás, e aí acaba falando sem entendimento. Mas ao olhar para a vida deste profeta, eu vejo que ele é um profeta que se levanta para profetizar, porque tinha discernimento e sabia o que estava falando. E a Bíblia vai dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Era um homem como eu e você. Era um homem como você e eu. Um homem normal, um homem natural. Mas era um homem que é apresentado como um profeta de Deus, que desafia Acabe na face. Um homem que se levanta contra o reinado de Acabe, principalmente contra Jezabel. E aí você conhece a história que Elias orou para que não chovesse, ele liberou uma palavra, e de acordo com a palavra de Elias, não houve chuva por 3 anos e meio. E você vai ver que Elias, ele é direcionado pelo Senhor, vai para o ribeiro de Querite, ele se alimenta da comida que os corvos traziam para ele na parte da manhã e na parte da noite. Deus até mudou a natureza do corvo. O corvo que gosta de comer carne, gosta de comer outros animais, estava trazendo comida, carne fresca para Elias. E aí a gente vê que Deus estava cuidando do profeta. Quando o ribeiro de Querite seca, Elias vai para Sarepta, aonde Deus ordenou uma viúva para sustentar este profeta. Algo muito extraordinário. Mas o que eu quero falar aqui são as percepções espirituais que Elias tinha e que nós precisamos ter. Preste atenção nisso que eu vou falar. As percepções espirituais que Elias tinha e que nós precisamos ter. Porque as percepções espirituais é aquilo que nos possibilita a movimentação de forma correta. Tem muitas pessoas que se movimentam, mas não têm percepção de como vai se movimentar. Nesse texto que nós lemos, ou melhor dizendo, neste versículo que nós lemos aqui,
O contexto deste versículo fala dos desafios o desafio que Elias propôs aos profetas de Baal e aos profetas de Azera. Você conhece muito bem essa história. Os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, 850 homens que se retalharam durante o dia todo para que Baal pudesse responder, e Baal não respondeu. E Elias, em uma oração de 17 segundos, quando ele reparou o altar, Deus respondeu com fogo. Ele orou: Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, se revele hoje como Deus de Israel. E rapidamente o céu se abre e Deus manda fogo do céu e lambe o cordeiro que ali estava, lambe a lenha, lambe a pedra e lambe a água que estava em volta. Deus responde, provando que ele é Deus. A Bíblia diz que Elias manda que os profetas de Baal descessem ao vale, e ali os profetas de Baal são decapitados. Nós conhecemos muito bem essa história, mas eu quero ressaltar a percepção de Elias, algo muito poderoso aqui, que você e eu precisamos estar atentos. Elias fala algo para Acabe, que Acabe não estava percebendo com a sua audição e não estava vendo com os seus olhos. Elias fala para Acabe, em seguida orientou Elias a Acabe. Eis que agora, naquele momento, Elias estava ouvindo o que Acabe não conseguia ouvir, e Elias também estava vendo o que Acabe não conseguia ver. E é aqui que eu falo de percepção, e é aqui eu falo de como nós precisamos também ter os nossos sentidos apurados para a gente poder ouvir e também ver ou perceber o que está acontecendo, sem que as pessoas à nossa volta consigam perceber e consigam ver aquilo que a gente está percebendo e está vendo. Porque a percepção faz com que a movimentação seja correta. Tem muitas pessoas que se movimentam de forma errada porque não tem uma percepção correta das coisas. Tem muita gente que tem a visão, mas não consegue ver espiritualmente. Tem muita gente que tem audição, mas não consegue ouvir espiritualmente. E é aí que está a diferença, é aí que está o chefe da coisa, é aí que está o lance da coisa. Ele estava dizendo para Acabe: olha, eis que agora você pode subir, comer e beber, porquanto eu já estou ouvindo um barulho da chuva que se aproxima. Interessante que o céu estava limpo, não tinha nenhuma nuvem, mas Elias já estava ouvindo um barulho de uma grande chuva. Quando nós temos uma percepção aguçada, nós vamos ouvir aquilo que outras pessoas não conseguem ouvir, porque ouvir é diferente de escutar. Ouvir é quando Deus fala ao nosso coração e a gente começa a aplicar de uma forma totalmente diferente. Isso muda a nossa vida. Ouvir é quando nós de fato damos atenção àquilo que Deus falou e começamos a aplicar na nossa vida de uma forma diferente, movendo de forma diferente, para que aquilo que Deus de fato falou no nosso coração possa construir algo permanente e duradouro. Você lembra de Jesus quando ele contou uma ilustração: bem-aventurado é um homem que ouve as minhas palavras e as pratica. Jesus falou: aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam serão comparados a um homem prudente, um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí quando veio a chuva, veio a tempestade, veio o vendaval, aquela casa não caiu. Por que aquela casa não caiu? Porque o homem primeiro ele ouviu. Quando você ouve, você constrói algo duradouro para a sua vida. Sabe por que tem muita coisa? Tem muitas coisas na vida de crentes que está desmoronando, porque os crentes não conseguem ouvir mais a voz de Deus. As pessoas não conseguem discernir mais a voz de Deus. Escutar, qualquer pessoa escuta, mas ouvir nem todo mundo ouve. E Elias estava ouvindo. Ninguém estava ouvindo, mas Elias estava ouvindo. E aí o texto vai desenrolar. Depois você vai ver que Elias fala para o seu moço. Ele fala assim, Elias estava orando e fala: sobe e observe se está vindo alguma nuvem. Depois você pode ler o contexto todo. E o moço vai pela primeira vez e olha, não estava vendo nada. E ele retorna. Elias falou: vai 7 vezes. Na 7ª vez que o moço foi, o moço viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. O que o moço viu na 7ª vez que foi, Elias já estava vendo antes mesmo dele ver. Essa é uma grande diferença do homem que tem discernimento e de pessoas que não têm discernimento. A diferença das igrejas de hoje, irmão: tem igreja que se move, mas é uma igreja que não tem discernimento do mover que está produzindo. E nós não podemos nos mover somente pela nossa emoção, nós precisamos nos mover pela visão que temos e por aquilo que nós estamos ouvindo.
E eu estou falando de uma visão espiritual, e estou falando de uma audição espiritual. É isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Porque a visão espiritual não tem nada a ver com a visão física. Você sabia que tem muita gente que vê fisicamente, mas é cego espiritualmente? Tem muita gente que ouve fisicamente, mas é um surdo espiritualmente. Por exemplo, você vai ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Olhe para cá, irmão. Você vai ler em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Quando Paulo estava indo para Damasco, para prender os crentes que estavam ali, Paulo teve uma visão, ao meio-dia, um resplendor, e Jesus falou para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa para você é recalcitrar contra os meus aguilhões. Estava dizendo, dura coisa é você lutar contra aquilo que eu edifiquei. Você não pode lutar contra aquilo que eu edifiquei. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Você pode lutar contra tudo e contra todos, mas você nunca pode lutar contra aquilo que Deus fez. Você nunca pode lutar contra aquilo que Deus fez, porque se você lutar contra aquilo que Deus fez, você vai quebrar a cara, vai se arrebentar todo. Isso se você não morrer. Lembra quando tentaram impedir o avanço e o progresso da obra do Senhor através da vida de Pedro e dos apóstolos? E aí, no Sinédrio, levanta um homem chamado Gamaliel. O que Gamaliel fala? Gamaliel é um erudito. Ele levanta, o camarada que instruiu a Paulo, ele levanta e fala o seguinte: olha só, se essa obra é do Senhor, não tem como parar. Se essa obra não é do Senhor, essa obra vai perecer. Gamaliel está dizendo o seguinte: que aquilo que é de Deus não adianta lutar contra aquilo que é de Deus. Agora, aquilo que não é de Deus, naturalmente o tempo vai deteriorar. Era isso que Gamaliel estava dizendo. Eu quero liberar uma palavra para você. Levante sua mão, quero liberar uma palavra. A sua vida é de Deus, e tudo que é de Deus é permanente, é concreto e é duradouro. A sua vida é de Deus, a sua vida não vai se deteriorar. Esta igreja é uma igreja de Deus, os seus sonhos é o sonho de Deus. Então as coisas vão acontecer. Não adianta as pessoas quererem lutar contra você, porque não vai conseguir, não vai vencer, porque o que Deus tem para você é dele, não é seu. Na realidade, você só é participante daquilo que Deus tem para você. Você precisa entender que nós estamos aqui somente para cumprir o propósito de Deus. A gente pensa, às vezes se gaba: oh, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Não. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Porque não é sobre você, é sobre Ele. Então, se o que você está fazendo é de Deus, não adianta ninguém lutar. Sossega o teu coração, continue fazendo, porque você vai chegar do outro lado. Pode estar acontecendo o que for, mas vai chegar do outro lado. Ponto não. Então você vê, voltando falando de Paulo aqui, Paulo quando estava indo para Damasco, Paulo ele fica cego por 3 dias mais ou menos. Paulo não consegue enxergar, mas aí Deus fala com Paulo quando chega. Ananias chega para ungir a Paulo, para que a escama dos olhos de Paulo caia. Paulo já tinha falado para Ananias: Ananias, o Senhor já tinha me mostrado você numa visão. Como pode um homem cego conseguir ver um homem entrando dentro da casa dele e orando por ele? Sabe por quê? Porque visão de Deus não tem nada a ver com a visão física. Tem muita gente que consegue ver fisicamente, mas não consegue ter uma visão espiritual. As pessoas conseguem ver somente o agora. Quem tem uma visão espiritual consegue ver lá na frente. Você consegue ver aquilo que a maioria não consegue ver. Por isso que nós não podemos nos mover por vista, nós precisamos nos mover pela visão. Quem se move por vista, se move pelo momento. Quem se move pela visão, está vendo lá na frente. Eu estou fazendo aqui, mas na realidade eu já vi o que vai acontecer. Isso é visão. O que Elias estava dizendo para o seu moço é o seguinte: eu já estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele já estava vendo, mas o moço precisou ir 7 vezes para ver o que Elias já estava vendo. Isso é percepção espiritual. Elias já estava ouvindo o que Acabe não estava ouvindo. Nessa noite eu quero liberar uma palavra para vocês. A partir de hoje, você vai começar a ouvir o que outras pessoas não conseguem ouvir. E você vai começar a ver o que outras pessoas não conseguem ver. Quando você começar a ouvir o que outras pessoas não conseguem ouvir, e quando você começar a ver o que outras pessoas não conseguem ver, você sempre estará um passo à frente. E aí você vai começar a dar direção e não ser direcionado. Porque quando nós ouvimos que outras pessoas não conseguem ouvir, e quando nós vemos que outras pessoas não conseguem ver,
nós começamos a direcionar a pessoa e não ser direcionado. Pare de ser direcionado e comece a dar direção. E só dá direção quem ouve. E só dá direção quem consegue visualizar. Então você precisa ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. E você precisa ver o quê? As visões que o Senhor tem. Não adianta você estar na igreja. A Bíblia vai dizer que o profeta Samuel, ele, um garoto novo de 12 anos de idade, tinha mais ou menos 12 anos de idade, estava na casa do Senhor, antes da lâmpada se apagar, e Deus falou com ele: Samuel, Samuel. Samuel não tinha percepção que era Deus que estava falando com ele. A partir de hoje, pessoas aqui terão percepção de quando é Deus que está falando. Existe um problema muito grande também. A gente precisa apurar a nossa audição espiritual. A gente precisa apurar a nossa audição espiritual. Porque tem muita gente que fala assim: Deus não fala comigo. A questão não é que Deus não fala comigo. A questão é: eu estou entendendo que Deus está falando comigo? Porque às vezes é Deus que está falando e eu estou pensando que é um homem que está falando. Samuel, quando ouviu a voz de Deus, a primeira coisa que ele fez foi se levantar e ir até Eli. Fala, Eli. Porque ele pensou que era Eli que estava falando. Era um homem que não tinha entendimento, não sabia discernir que era Deus que estava falando com ele naquele momento. E eu vou dizer, tem pessoas aqui que Deus já está falando, que Deus já está ministrando, mas tem pessoas que não estão tendo entendimento suficiente para compreender e falar como Samuel: Deus, fala, porque o teu servo está aqui para ouvir. Deus só pode te revelar o que vai acontecer para você se mover quando você conseguir entender a voz dele. Samuel só se moveu depois que ele entendeu. Então não basta somente escutar, você precisa entender. Entender é dar ouvido. E aí você vai se mover. E quando você se move, você dá direção. Em nome de Jesus, levante sua mão e eu quero só liberar essa palavra, porque nós já vamos cear. Você hoje vai ouvir a voz de Deus. Na realidade, você já está ouvindo a voz de Deus, mas você vai passar a entender. Pastor, como eu entendo a voz de Deus? Maturidade. Maturidade. Você precisa de alguém que te ensine. Olha só, Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Eli já não ouvia mais a voz de Deus. Deus falou, olhe para cá. Deus falou com um garoto de 12 anos de idade, mas não falou com um sumo sacerdote de quase 90 anos de idade. Sabe qual é o problema, irmãos? Que tem gente que aprendeu e acha que já sabe tudo, e acaba perdendo o sentido daquilo que Deus está falando, e aí Deus já não fala mais. Enquanto tem gente que já acha que sabe tudo, você já sabe tudo, já não quer, começa a viver uma vida relaxada, não esquentar mais. Deus está levantando os meninos que são os Samuéis para ensinar, instruir, falar: já que você quer, eu vou ensinar você. Tem muita gente aí que bate no peito: eu tenho tanto tempo de crente, já sei tudo, querido. Nós não somos medidos por tempo de crente. Isso aqui não é uma carteirinha para você ir para o INSS falar: eu tenho que me aposentar. Não adianta você falar: eu tenho 30, 40 anos. Deixa eu falar para você, Deus está levantando uma geração poderosa, temente, que ouve a voz dele. Uma geração que vai destituir os filhos de Eli e que vai levantar uma geração poderosa como a geração de Davi. E para isso acontecer, Deus precisa levantar um Samuel, um menino que está disposto a aprender. Quando tem muita gente prepotente, arrogante, soberba, dizendo que já sabe tudo, e na verdade só sabe o que é da letra, mas perdeu a graça de ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa não consegue mais ouvir a voz de Deus, a pessoa parou. Eli era um homem que só estava sentado, deitado. Todas as vezes, você pode ler na Bíblia, todas as vezes você vai ouvir alguém falar de Eli, todas as vezes o Eli estava sentado ou deitado. Até quando morreu ele estava sentado. Deus quer levantar uma geração que se coloca de pé para ouvir a voz dele. Quando chegaram a notícia para Eli: ó, Ofni e Finés morreu. Eli estava sentado numa cadeira, caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli é o exemplo do sacerdote que não ouve mais a voz de Deus, que cruza o braço e que para ele tudo está bem. Mas Deus está levantando uma geração sensível que quer ouvir a voz dele, que quer visualizar aquilo que outras pessoas não conseguem visualizar.
Não, eu não estou vendo. É por isso que as pessoas falam assim: pastor, você é doido, está construindo uma igreja. Ei, eu já estou vendo a igreja pronta. O que você não consegue ver, eu já consigo ver. Porque a minha visão não está na minha vista, naquilo que se apresenta agora. Eu já estou vendo lá na frente. Eu já vejo uma abundante chuva. E eu vou dizer, para você que não acredita, pode aparelhar o teu carro, porque a chuva vai te pegar no meio do caminho. Para você, come e bebe, ó, e dá no pé, porque a chuva te pega no meio do caminho. Quando você levantar a cabeça, vai dizer assim: meu Deus, estou todo encharcado. Sabe por quê? Porque Deus levantou alguém que está vendo o que você não está vendo. Você precisa ter a percepção de ouvir e ver aquilo que outros não conseguem ver e aquilo que outros não conseguem ver. Não dura coisa. É quando a pessoa não consegue ver mais aquilo que Deus está mostrando. Eu não vim aqui para pregar a história de Elias. Eu vim aqui para falar da percepção de Elias, da visão da audição de Elias. Tem gente que pode ser profeta. Eu sou profeta, eu sou isso, aquilo que Deus fala. Mas você pode perder a visão por causa dos prazeres desta vida, por causa das necessidades desta vida, por causa dos interesses desta vida. A Bíblia vai dizer sobre Balaão. Cara, a Bíblia diz que Balaão era um profeta, irmãos, que ele tinha visão de olhos abertos. Balaão profetizou sobre Jesus Cristo. Mas Balaão tinha uma fraqueza, o dinheiro. Quando ele recebeu uma proposta de Balaque, ele não conseguia ver mais aquilo que Deus mostrava a ele de olhos abertos, porque ele perdeu o fim da meada. E aí, quando Balaão estava andando para ir em direção a Balaque, para profetizar contra o povo de Deus, Deus coloca um anjo. Deus coloca um anjo para matar Balaão. E aí eu vejo um grande contraste. Balaão não conseguiu ver o anjo, mas a mula conseguiu ver um anjo. Um homem que você vai ler a história de Balaão. O início da vida de Balaão foi sensacional, mas o fim dele foi de perdição. Balaão não conseguiu ver o anjo. Sabe por quê? Por causa da ganância do coração dele. A Bíblia diz: aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ele perdeu a sensibilidade de visualizar aquilo que Deus estava mostrando. Balaão não estava vendo um anjo, mas a mula estava vendo. Deixa eu falar, cuidado para você não perder a visão que Deus te deu, por causa dos prazeres desta vida, porque prazeres são transitórios, são efêmeros. Eles vêm e vão, ele passa. Hoje você sente prazer, hoje você sente alegria, mas daqui a pouco passa. Mas a Bíblia diz: mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para todo sempre. E se você fizer a vontade do Senhor para todo sempre, você nunca vai perder a visão, você nunca vai errar o caminho. Sabe o que é ter visão? Você só pode ter visão quando você carrega o peso da presença do Senhor sobre você. Se você não carregar o peso da presença do Senhor sobre você, você nunca vai ter visão. A Bíblia vai dizer que quando os filhos de Israel perderam a batalha, voltando a falar aqui, no período de Samuel, Ofni e Finéias caíram na batalha, a arca da aliança é levada, os filisteus levam a arca, e a Bíblia vai dizer que os filisteus, a confederação dos filisteus, que são cinco províncias filisteias, melhor dizendo, cinco estados que formam o país dos filisteus, foram atacados com ratos, hemorroidas e muitas pragas. E aí o que eles fizeram? Eles tiveram uma ideia: vamos pegar duas vacas filisteias que estão amamentando ainda, vamos pegar elas, vamos criar um carro novo, e vamos botar a arca da aliança, e elas vão levar a arca do Senhor até Bet-Seme, e vamos ver se elas não vão errar o caminho. E a história paralela vai dizer que aquelas vacas foram com os olhos vendados, porque os filisteus disseram assim: se elas não errarem o caminho, é porque foi Deus que fez isso. E elas foram com os olhos vendados, e elas andaram mais de 19 quilômetros sem errar o caminho. Sabe por quê? Porque embora os olhos dela estivessem vendados, ela estava carregando a presença do Senhor. É o que faz toda a diferença. Você pode não visualizar,
com a sua visão física, mas você consegue ver com a sua visão espiritual. A visão espiritual está aqui, não está aqui. Você consegue ver. Olha só aí a visão espiritual. A Bíblia diz, você vai ler lá depois sobre as 2 vacas filisteias. Elas foram mugindo. Elas abriram mão das suas crias. E quando elas chegaram no lugar que deveriam estar, aonde a arca deveria chegar, elas ainda foram sacrificadas. Para ter visão espiritual, a gente tem que estar adorando a Deus, tem que carregar a presença de Deus e tem que se sacrificar ao Senhor. Senão você nunca vai ter visão do Senhor. Ah, eu quero ver. A pergunta é, meu querido, está adorando a Deus? Se sacrificou, porque elas se sacrificaram, elas abriram mão das duas crias delas. Elas abriram mão, está disposto a abrir mão. Ah, eu quero ver muita coisa, mas não abre mão de nada. Vai continuar só vendo o que a tua vista está vendo. Levanta uma mão, eu quero liberar uma palavra. Mas se você estiver disposto de verdade a adorar a Deus, a se sacrificar e carregar a presença dEle, você vai ver o que ninguém consegue ver. Você vai conseguir visualizar o que ninguém consegue visualizar. Eu quero liberar uma palavra para a vida de muitos aqui. Se fosse você, eu pegava essa palavra, eu agarrava a palavra. Você vai ter visão do teu futuro. Você vai ter visão do lugar em que você vai chegar. A partir de hoje, Deus vai te revelar. Deus vai te dar visão daquilo que ninguém à tua volta está vendo, mas você vai visualizar. Em nome de Jesus. Preciso ver.